Vídeo de hoje do canal do Nicola com muita informação de mercado. Quero começar te explicando sobre São Paulo e Kleber. O atacante do Ceará interessa ao tricolor. Bora falar também sobre Corinthians. Tem um ex-presidente do Timão convidado para ser ministro do esporte por Lula. Bora te atualizar sobre o Palmeiras. Duas informações. Breno Lopes pode pintar no Fortaleza? E esse papo de que há reunião marcada para essa semana entre o staff do Claudinho e dirigentes do Verdão. Bora te atualizar também sobre o Cruzeiro, com 3 contratações fechadas para 2023, mais 3. Quero te contar ainda sobre o Atlético Mineiro, que chegou a um acordo com o São Paulo pelo Igor Gomes. Tem as últimas do mercado, mais uma informação exclusiva a respeito de Johnny, volante do Internacional. Enfim, tem um monte de coisa para você ficar super bem informado, para não perder nada. Primeiro se inscreve apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, depois deixa o joinha. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. E nessa terça-feira você pode e deve apostar no futebol. Não tem mais Copa do Mundo, mas tem Copa da Liga Inglesa com alguns times bem conhecidos. Por exemplo, o Leicester pega o Milton Keynes. Se você apostar no Leicester, vai embolsar R$ 1,34 para cada real apostado em caso de vitória do Leicester. Tem também Newcastle do Bruno Guimarães enfrentando o Bournemouth. Vitória do Newcastle paga R$ 1,45. Southampton, time que detém os direitos econômicos do elenco, enfrenta o Lincoln City, R$ 1,27 para a vitória do Southampton. Tem ainda Wolverhampton e Gillingham. Essa vitória do Wolverhampton pagando 1,13, todas as cotações bem baixas. Mas que tal você fazer uma aposta dupla, tripla ou quádrupla? Apostando na vitória desses 4 favoritos pode ser uma boa para você. Lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, já faz seu cadastro e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola na hora do depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação envolve o Palmeiras. Pela manhã contei para vocês que o nome do Claudinho agrada a muitas pessoas no Palmeiras e mais do que isso, foi muito bem recebida a possibilidade de o Claudinho jogar no Palmeiras pelo staff do jogador. O pessoal que acompanha, que trabalha com o Claudinho, gostaria que essa negociação avançasse. Na tarde dessa segunda-feira, o pessoal do Goal informou que haverá uma reunião entre representantes do Palmeiras e representantes do Claudinho ainda nessa semana. Como a notícia acabou de sair, não consegui a confirmação de nenhuma das partes durante o programa do Nicola. A partir das 7 da noite te atualizo sobre o caso, beleza? Bora falar sobre o Bahia. Nicolas Acevedo, o jogador estrangeiro que já tem um acordo com o Bahia, já está em Salvador. Ele foi flagrado pela manhã em um shopping, o Parque Shopping. Estava frequentando, comprando coisas, vai ser anunciado nas próximas horas como reforço do Bahia. Quero falar também sobre o Wellington. Contei pela manhã que o ex-volante do Fluminense interessa ao Bahia. Quero acrescentar, interessa também ao Fortaleza. Os dois clubes já procuraram o representante do atleta, o Marcelo Robalinho, para abrir negociações. A gente deve ter novidades nos próximos dias. Para fechar o giro de notícias, conta aqui, Ítalo. Centroavante que já fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e esteve emprestado sem fazer barulho ao Bahia na temporada de 2022, vai defender a Ferroviária durante o Campeonato Paulista de 2023. O acordo foi fechado nas últimas horas. Bora falar sobre Palmeiras, Endrick, São Paulo e uma investigação. Você não está entendendo nada, vou dar detalhes, vou te explicar essa história. O pessoal da ESPN contou na tarde dessa segunda-feira que o São Paulo decidiu abrir uma investigação sobre a passagem de Endrick pelo tricolor. Ninguém consegue entender como o Endrick foi dispensado aos 10 anos de idade, de 9 para 10 anos, por conta de uma questão financeira pequena. Na oportunidade, o pai do jogador, o Douglas, queria uma ajuda de custo para o menino, além de um emprego, para que ele pudesse deixar Brasília e vir a São Paulo para ficar em definitivo. Até então, o Endrick jogava pelo São Paulo, mas em 2 momentos da temporada. Eram momentos em que ele estava de férias, ele vinha, participava de torneios. Você já deve ter visto um vídeo em que o Endrick, com a camisa do São Paulo, barbariza os adversários, sai driblando todo mundo, fazendo gol de tudo quanto é tipo. Agora a coisa piorou, porque o Endrick foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros. São Paulo tinha a faca e o queijo na mão, perdeu uma das maiores joias. E a ideia é fazer uma investigação interna para saber o que aconteceu. Foi algum funcionário que tomou essa decisão? Eram conselheiros? Eram diretores de futebol? Essa coisa vai ser levada adiante. A ideia é, depois de analisar os documentos internos, isso ser passado para um comitê de ética do São Paulo para averiguar se cabe expulsão de conselheiros, se cabe demissão de funcionários. Tudo isso aconteceu em 2016. Vale lembrar que o presidente na época era o Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, o diretor de futebol Gustavo Vieira de Oliveira, 2 que não deixaram saudade no tricolor. Bora falar, informação exclusiva, hein?
Quero te contar que Johnny, volante do Internacional, com passaporte americano, tem sido convocado em alguns momentos para a seleção dos Estados Unidos. O jogador de só 21 anos de idade tem proposta oficial da Salernitana. O time italiano ofereceu 5 milhões de euros ou algo na casa dos 28 milhões de reais para levar o Johnny nessa janela de transferências. O Internacional ficou de dar uma resposta nos próximos dias, mas existe a possibilidade de um acordo. Vale a lembrança de que o Johnny tem sido especulado em vários clubes italianos. Já foi no Spezia, já foi na Roma. O Betis da Espanha também já demonstrou interesse no atleta, que surgiu na base do Internacional e se fixou como titular ao longo da temporada, especialmente depois da chegada de Mano Menezes. Em 2022 ele participou de 39 partidas com 3 gols e 2 assistências. O contrato foi recentemente renovado até dezembro de 2024. É alguém que pode render uma boa grana para o Colorado. Quero trazer informações sobre o dia bem quente no Cruzeiro. A Raposa vai anunciar nas próximas horas 3 reforços importantes. Na sexta-feira já havia fechado com o Alisson. Essa informação eu havia contado em primeira mão para vocês. Ele foi à justiça, conseguiu a rescisão na Ponte Preta e é jogador da Ponte. Nessa segunda-feira, os 3 atletas que passaram por exames médicos: William, ex-lateral direito do Wolfsburg; Nicão, jogador que foi liberado do treino pela manhã no São Paulo para passar por exames médicos, além do Wesley, atleta que pertencia ao Palmeiras. A tendência é que os anúncios sejam feitos nos próximos dias. Só uma observação importante: o William é o único que já havia feito exames médicos. Como ele vem de um processo lento de recuperação, não joga há um tempão, o Cruzeiro se dedicou a debruçar-se sobre a situação dele, quis entender as condições do negócio e lhe ofereceu um contrato de produtividade. O William aceitou, foi participar na Toca da Raposa 2. Hoje, de mais uma última bateria de exames, e está assinando um contrato. É um contrato de risco, em que ele garante um valor fixo, pequeno, e o restante atrelado a partidas disputadas. Jogador revelado no Internacional e comprado por um caminhão de dinheiro pelo Wolfsburg. Enquanto teve condição física, foi muito bom o jogador. Sobre o Wesley: o Cruzeiro está comprando 50% dos direitos econômicos do Palmeiras por 3 milhões de dólares, o maior investimento já feito por Ronaldo Fenômeno desde que assumiu o Cruzeiro, quando a gente fala em aquisição de jogadores. Sobre o Nicão, empréstimo de uma temporada, o empréstimo com uma pequena compensação financeira, e o Cruzeiro paga cerca de 90% dos salários. As luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato, seguem sendo pagos pelo São Paulo. O Cruzeiro já sabe quanto vai precisar desembolsar se quiser ficar com o Nicão em definitivo. Bora mudar de assunto e falar sobre Bahia e Red Bull Bragantino, que disputam a contratação de um atacante colombiano que é chamado de novo Luiz Dias. Para quem não associou o nome ao atleta, Luiz Dias, jogador que já foi do Porto e tem feito enorme sucesso com a camisa do Liverpool. E o novo Luiz Dias atende pelo nome de Carlos Andrés Gomes, é um ponta de 1,81 m, só 20 anos de idade, ao mesmo tempo em que ele alia velocidade e bom drible, também faz gols. Na atual temporada, com a camisa do Milionários, foram 47 jogos, 12 gols e 5 assistências. Tem marcado um gol a cada 3 partidas, isso sem falar das 5 assistências. A informação do Vene Casagrande, confirmada por mim, é que o Bahia e o Red Bull Bragantino já abriram negociações para tentar contratá-lo. Essa é uma disputa que você vai ver com enorme frequência daqui para frente. O Grupo City, através do Bahia, e o Red Bull, através do Bragantino, disputando a contratação de atletas jovens. A pedida do Milionários de 4 milhões de dólares, valor relativamente alto, mas por todo o potencial que esse garoto apresenta, até pode ser um grande negócio no futuro não tão distante assim. Acompanhem Carlos Andrés Gomes, muito bem falado no futebol colombiano. Quero falar agora mais uma informação exclusiva para vocês. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, foi convidado nos últimos dias para se tornar ministro do esporte de Lula. Lula, que assume a presidência em 1º de janeiro, recém-eleito, tinha a ideia de transformar o ex-presidente do Corinthians, um velho aliado, eles são amigos e pessoas muito próximas, a ideia era transformar o Andrés no ministro do esporte. O Andrés recebeu o convite, agradeceu e nem deixou que a história fosse adiante. Afirmou que não tem a intenção de trabalhar em cargos públicos novamente. Andrés, que já foi deputado pelo PT, o mesmo partido do futuro presidente da República. Só para arrematar, o Andrés se distanciou um pouco da política do Corinthians, hoje interfere muito menos do que em outros tempos, apesar de ter sido responsável pela indicação e vitória de Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians. Apesar de ter recusado a proposta para se tornar ministro, ele pode voltar ao futebol. O nome dele é muito cotado para ser o novo diretor de seleções da CBF, o cara que vai mandar na seleção brasileira com direito a escolher técnico, entre outras coisas. A gente precisa esperar pela definição desse caso e as mudanças que vão acontecer na CBF nos próximos dias. Bora falar agora sobre o São Paulo, repercutindo uma informação que o Gabriel Sá trouxe na tarde dessa segunda-feira. De acordo com um jornalista que trabalha na Jovem Pan, o Kleber
centroavante de 26 anos de idade, que pertence ao Ceará e interessa ao São Paulo. A apuração do jornalista dá conta de que o tricolor quer comprá-lo em definitivo, já abriu negociações há alguns dias e espera fechar o acordo o mais breve possível. O Kleber chegaria para ser o reserva imediato do Caleri. Vale a lembrança de que o São Paulo abriu mão de 2 atletas que tinham essa função de ser o substituto do Caleri em caso de eventualidade. O Bustos não teve, ou melhor, o Bustos pediu a rescisão do seu contrato e o Éder não teve seu vínculo renovado. São somente com os dois uma economia de R$1.200.000 por mês. Como o Ceará, rebaixado à segunda divisão, está precisando de dinheiro e abrir mão de atletas, o Kleber poderia deixar o clube. Jogador de 40 partidas, 9 gols e 2 assistências. Fui checar essa história com uma fonte minha no São Paulo. A pessoa assegurou que não será o Kleber o contratado. Estou tentando conversar com o empresário dele, o Márcio Bittencourt, para ver se o Márcio traz mais algum detalhe, se de fato o Kleber interessa ou não ao São Paulo. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente ao vivo trata sobre o tema. Quero acrescentar só mais uma do São Paulo antes da gente mudar de assunto. O Tricolor deve anunciar nos próximos dias o David, atacante do Internacional, até aí nenhuma novidade. A parte nova vem agora. São Paulo e Inter conversam para que o David se transfira em definitivo para o Tricolor. São Paulo passa a assumir os direitos federativos do atleta e o Internacional se livra de um enorme peso. O David não consegue jogar por lá, tem um custo alto de R$400.000. São Paulo e Inter tentam se acertar em relação a uma compensação financeira. Bora falar sobre São Paulo / Atlético Mineiro. É que o Tricolor se acertou com o Galo a respeito de Igor Gomes. O Igor Gomes já tinha um pré-contrato assinado com o Galo desde a semana passada, isso eu já havia contado para vocês. E segundo o Thiago Fernandes, o São Paulo aceitou nas últimas horas uma oferta do Atlético para que o Igor Gomes seja liberado agora. E em troca o São Paulo fica com 15% do valor de uma venda futura, entre perder o jogador de graça em 30 de março ou ficar com um percentual representativo numa futura venda, imaginando que o Igor Gomes possa se valorizar no Atlético. São Paulo preferiu antecipar a saída do jogador, mais ou menos não, igualzinho ao processo feito recentemente com o Luizão. Outro atleta da base, zagueiro, tinha acordo com o West Ham, poderia se mudar a partir de 1º de fevereiro, um dia depois do fim do vínculo com o São Paulo. Para liberá-lo agora o São Paulo conseguiu 15% do valor de uma venda futura, então repete-se um padrão melhor desse jeito do que perder o jogador de graça. São Paulo só deveria tomar cuidado a partir de agora não, já há algum tempo, para não perder jogadores, algo que tem sido absolutamente recorrente. Atletas da base que se formam, não renovam e deixam o clube sem render qualquer centavo ou rendendo pouquíssimo, perto daquilo que poderia. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre Breno Lopes, atacante do Palmeiras, muito especulado como possível reforço do Fortaleza. E eu, sem querer, acho que contribuí para toda essa especulação. Na semana passada, contei para vocês que havia conversado com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. E o Paz afirmou que gosta muito do Breno Lopes e adoraria contar com o Breno Lopes como centroavante, mas que em outros tempos já havia feito uma consulta ao Palmeiras. O Palmeiras havia dito que não haveria nenhuma possibilidade de empréstimo, somente venda em definitivo, por cifras consideradas pelo Fortaleza como inalcançáveis. Ou seja, o Marcelo Paz conversou comigo e disse que o Breno Lopes agrada, mas não pode chegar ao clube. Acho que ignorar nessa última parte, só pegar a informação de que o presidente do Fortaleza gosta do Breno Lopes, o fato de o Fortaleza estar atrás de um centroavante fez com que isso se tornasse uma enorme bomba nas redes sociais. E muita gente está cravando que o Breno Lopes será reforço do Fortaleza. As pessoas inclusive informando que ele vai por empréstimo. O que eu fiz? Bom, já que eu conversei na semana passada com o Marcelo Paz, agora eu vou conversar com o Sérgio Papelin, que é o diretor de futebol do Fortaleza. Perguntei, e aí Papelin, tem alguma chance de o atacante do Palmeiras pintar no Fortaleza? E a resposta foi, abre aspas, a chance é a mesma de Lionel Messi no Fortaleza. Fecha aspas. Aí eu falei, Papelin, é isso mesmo? Então não tem nenhuma chance. Não, nenhuma chance, Nicola. O Breno Lopes, apesar de ser muito querido, não vai ser contratado. Sigo atrás de mais informações a respeito do assunto. Qualquer novidade, prometo voltar e contar. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal e não esquece, a gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço, fiquem bem, tchau, tchau.